Fala aí, galera. Professor Jonatas aqui na área, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês em mais uma aula aqui do nosso curso do Mentorizar. Hoje a gente vai falar de uma aula muito importante, uma aula sobre a nossa Carta Magna. O que vem a ser isso? A nossa Constituição Federal. E é importante a gente saber aquela Constituição que nos rege no governo desse país, os nossos direitos, os nossos deveres, né, como cidadão, como eleitor, muitas vezes até como um político, caso algum de nós venhamos a ser um político. Então, para isso, temos a Constituição Federal. E é essa aula de hoje que a gente vai ter aqui, juntamente comigo, no Mentorizar. Tudo bem? Meu nome é professor Jonatas, para quem não me conhece, está aqui assistindo essa aula pela primeira vez e aqui fazendo parte dessa grande equipe aqui do Mentorizar para transmitir para você o melhor conteúdo de uma forma mais facilitada, para que ajude e auxilie no seu estudo e na sua tão sonhada aprovação, que é o nosso objetivo aqui do nosso curso. Então, vamos lá? Compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação, para que a gente possa, juntamente aí, visualizar, né, a nossa aula de hoje. Então, vamos lá, a nossa aula de hoje inicia agora aqui no Mentorizar, na parte de pedagogia. E vamos falar hoje sobre a Constituição Federal. Fique à vontade aí, se quiser me seguir nas redes sociais. Pedagogo Concurseiro 77 está aqui minha rede social para quem quiser seguir e também comentar, de repente, alguma dúvida, alguma questão que queira levantar sobre essa questão da Constituição Federal. Tá? Então, vamos lá. Por que é importante a gente conhecer a Constituição? Primeiro ponto é saber os direitos de todo cidadão, direito que todo cidadão tem, né, mediante a Constituição, aquilo que a gente pode angariar de salários, de férias, por exemplo, para um trabalhador, né, o direito, a gente tem o direito à moradia, à saúde, à vida, né, que todo cidadão brasileiro tem essa oportunidade, por isso aqui não aceitamos aí pena de morte ou prisão a nível perpétua, porque isso faz parte dos direitos colocados na nossa Constituição. Tá? Segundo ponto, conhecer também os deveres. Não temos só direitos, coisas que nós recebemos ou coisas positivas que nós recebemos. Temos deveres, temos coisas a cumprir, situações que são necessárias para a gente viver bem em sociedade. Para isso, nós temos que conhecer também os deveres. Terceiro, é saber o que pode ou não pode ser feito. No caso do servidor público, a gente vai ver muito isso. Para você que está estudando essa parte da Constituição, provavelmente você está estudando porque você deseja e angaria ser um servidor público, seja de autarquia, seja de serviço público, seja de empresa pública, mas você deseja ser um servidor público. Para isso, você tem que saber o que o servidor público faz e quais são os direitos e também os deveres desse servidor público. Quarto, saber como o nosso país é formado, qual o tipo de governo, quais são os poderes. Nosso país é dividido em 3 poderes, que são eles, a gente vai ver mais à frente. As regulamentações, em geral, que são necessárias para conhecer a Constituição. Nosso curso não vai ser Constituição do início ao fim, do artigo 1º até o último artigo da Constituição, mas vamos falar sobre os artigos mais importantes para o nosso concurso, que é necessário. Tá? Então, é importante a gente entender e compreender a importância da Constituição para o nosso estudo. Então, iniciando aqui a Constituição, ela tem um preâmbulo muito bonito, né? Para quem está acompanhando aí a Constituição, de repente abrir um PDF aí da Constituição, está acompanhando essa aula juntamente comigo, você pode ir lá ler o preâmbulo, que fala muito sobre a situação do Brasil, né? De como ele é regido, inclusive colocando que é um país regido por Deus. Então, não é um país, nós somos um país laico, mas não ateu. Né? Tem uma diferença. Laico aqui respeita todas as religiões, não tem uma religião em si fixa. Mas isso não quer dizer que é um país ateu, ou seja, que não acredita em Deus. Não. Na própria Constituição já tem a figura e a instituição de Deus como a figura principal, né, que rege todo o país. Então, somos um país laico, que respeita todas as expressões religiosas, mas não somos um país ateu. Tá?
Isso é importante, interessante, adotar na Constituição. Bem, e aí caminhamos para o primeiro artigo, que é o artigo 1º da Constituição, que fala, né, essa parte inicial fala de princípios fundamentais da Constituição. Então, fala no seguinte, artigo 1º, a República Federativa do Brasil. Então, aqui, só nesse primeiro artigo, a gente já entende que o Brasil é uma república federativa. Uma república não é uma monarquia, não é um outro tipo de governo, federativa, que quer dizer que é dividida em federações, né? Temos aí as federações, os estados, né, o Distrito Federal, e é formada pelo quê? Pela união indissolúvel, então não pode dissolver os estados sem que haja uma mudança ou uma emenda constitucional. O que seria uma emenda constitucional? Uma emenda seria um acerto constitucional para que haja dissolução, quebra dos estados do Brasil. Então, é uma união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se um Estado democrático de direito. E tem como fundamentos. Isso aqui é interessante, são os fundamentos que são expressos na Constituição. Então, quando fala de fundamentos, são esses 5 fundamentos aqui: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Então, soberania, somos um país soberano, não dependemos de ninguém, temos a nossa própria estrutura, não dependemos de outros países para sobreviver, né? Desde a independência do Brasil, de Portugal, somos um país aí soberano. Somos um país que tem a cidadania, que tem a figura dos cidadãos. Temos a dignidade da pessoa humana, respeitamos a dignidade da pessoa. Temos valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Olha, foi uma lei que foi instituída em 2019, uma lei recente, que trouxe essa ideia da livre iniciativa de trabalho, uma coisa bem interessante. E o pluralismo político, ou seja, podemos ter partidos de esquerda, de direita, né, de centro, tem essa pluralidade política presente no nosso país. Isso forma os 5 princípios que são aqui definidos, né, para você conseguir guardar: Sociedi, Vale Plus. Né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, né? O VAL, e livre iniciativa, VAL-LI, e o Plus, que é pluralismo político. Então, só seguir o Vale Plus, que é ali a palavrinha para você gravar os 5 fundamentos, tá, da nossa Constituição. Parágrafo único diz: todo poder emana do povo, todo poder vem do povo, por meio do quê? Dos seus representantes, que ele elege para representar ele lá no Congresso, lá no Senado. Então, o povo é representado por esses governantes que ele elege. Então, por isso que o poder emana do povo, né, como a Constituição diz. No artigo 2º, a gente pode compreender e entender quais são os poderes presentes no nosso Brasil. Entenda o que cada um desses poderes faz. Quais são esses poderes, inicialmente? O poder legislativo, executivo e judiciário. São poderes que são independentes, cada um atua na sua área, mas ao mesmo tempo são harmônicos. Eles se conversam, eles têm uma união. Tá? O executivo, o que ele faz? Ele dirige administrativamente o governo. É a parte que toma as decisões de investimentos, de economia, de construções, de escola, de hospitais. Quem exerce geralmente o poder executivo máximo? O presidente da República, governadores e prefeitos. O legislativo já é aquela galera que elabora as leis, vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos que o poder executivo está fazendo. E quem exerce geralmente são os senadores e deputados federais, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado Federal, para que eles visualizem, aprovem leis e também fiscalizem os atos que o Poder Executivo está realizando. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é ele que aplica as leis votadas pelo Legislativo. Ele aplica e resolve conflitos do cidadão. Quando o cidadão ele é um réu e há uma parte que está acusando ele, quem faz esse trâmite? É o Poder Judiciário. Tá? É ele quem exerce diante deles na presença e na representação dos juízes, tá? No âmbito aí federal, no âmbito aí dessas situações que vão ocorrendo. Então, o poder aí judiciário é quem faz essa troca, né, da aplicação da lei. No artigo 3º, vamos falar um pouco sobre objetivos fundamentais. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
quais são objetivos fundamentais, tá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir a desigualdade social e promover o bem de todos, sem preconceitos, origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra discriminação religiosa, qualquer outra situação que ocorra, tá? Então, aqui temos 4 pontos bem interessantes que são os verbos, né? Construir, garantir, erradicar, promover. Tá? Então, são objetivos fundamentais que a nossa República Federativa do Brasil busca alcançar. São objetivos que apontam para o futuro. Então, o que a gente pretende cada vez mais? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esses aqui são objetivos fundamentais da nossa Constituição que até hoje, ao meu ver, não foram alcançados. Tá? Porque a nossa sociedade não é uma sociedade justa, não é uma sociedade solidária. Precisa alcançar isso. São pontos que a gente deve observar com foco de alcançar. Garantir o quê? O desenvolvimento nacional, desenvolver-se cada vez nacionalmente, erradicar de vez a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais que acontecem. Olha como são pontos futuros que a gente ainda não alcançou, né? E promover o bem de todos, sem qualquer tipo de preconceito, desde que seja origem, raça, discriminações, racismo, essas coisas não podem acontecer. Então, isso revela objetivos fundamentais da República do Brasil. Tá? O 4º ponto, que é o 4º artigo, diz que a República Federativa do Brasil rege as suas relações internacionais. Então, aqui é a nível, a gente viu ali objetivos futuros que a gente tem que olhar, apontar para o futuro. Aqui é como o Brasil ele aborda com outros países, né? Como faz essa questão das relações internacionais. Então, o Brasil tem a sua independência nacional. Ele não vai se deixar levar por outros países querendo incomodar e dizer como eles devem depender, o Brasil deve depender desses países. Não, fomos independentes desde Portugal. Então, a independência nacional é um dos pontos das relações internacionais. A prevalência dos direitos humanos. Os direitos humanos a nível mundial, eles têm um foco. Então, a gente respeita essa questão dos direitos humanos, humanitários, né, de todos os países. A autodeterminação dos povos. Povos são autodeterminados, como eles se moldam, a gente respeita como os outros países, eles fazem as políticas deles. Tá? A gente tem esse respeito. A não intervenção. Não vamos intervir em outros países, na política de outros países. E ninguém também vai intervir na nossa política. Então, tem essa ideia da não intervenção. E a igualdade entre os estados, né? Estados a nível ditos aqui, nações, países, igualdade, todos os países são iguais, né? Devemos respeitar os cidadãos dos outros países, essa questão da igualdade. Tem também a defesa da paz, manter-se, procurar a paz a todo momento. Eu sei que em alguns momentos a guerra vai ser inevitável, mas a todo momento a gente procurar a defesa da paz. A solução pacífica dos conflitos. Não, antes de entrar em guerra, antes de acusar alguém, tentar resolver aquele conflito pacificamente, né? Pela conversa, pela camaradagem, né? Que nosso povo brasileiro geralmente tem com outros países. O repúdio a qualquer tipo de terrorismo e de racismo são coisas repudiadas a nível não só dentro do Brasil, mas também a nível mundial. Cooperação entre os povos no progresso da humanidade e a cessão de asilo político para aquelas pessoas que, de repente, querem ficar aqui no nosso país, né? A gente vai ter a proteção dessa pessoa de outro país. A não ser que o outro país mande extraditar e que isso vai causar muitos problemas, a gente não vai se meter nisso. Mas, a princípio, tentar abrigar aquelas pessoas que chegam de outros países e querem ficar aqui no nosso país, desde que elas estejam aí realmente a nível documental certas, né, corretas. Senão a gente vai ter que fazer a extradição por esse motivo. Então, aqui, para a gente gravar esse artigo 4º, tem essa frase: conde preso não reina, coopera igual. Então, concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, repúdio ao terrorismo e racismo, independência nacional, autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e igualdade entre os estados. Então, aí temos o conde preso não reina, coopera igual.
Além disso, o parágrafo único do artigo 4º fala que a República Federativa do Brasil buscará integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Então, a gente vai se reunir com a América Latina, né, a América aqui nossa, visando ter uma sociedade, uma integração com esses países aqui da América Latina. E aí temos aqui o poço ecocultural, né? Integração a nível política, social, econômica e cultural. Então, para você gravar, quais tipos de integração? Pode ser que isso caia uma hora, preencher uma lacuna, né? Ou ele brinque com essas palavrinhas, econômica, política, social, cultural, para tentar te confundir. Então, poço ecocultural, para você poder gravar os pontos aqui da integração do Brasil com os povos da América Latina. Então, gente, para fechar esse primeiro bloco, essa nossa primeira conversa sobre esse conhecimento aqui da Constituição, vamos fazer essa questão aqui, que é bem interessante. Ó, o ano era 1958. O jovem jornalista Audálio Dantas, nos seus primeiros anos de reportagem, enfiava os sapatos na lama para tentar entender como as pessoas poderiam se aglomerar em um terreno, sobre barracos de madeira, sem as mínimas condições de saneamento. Era a primeira vez que ele pisava na favela do Canindé, na zona norte da cidade, às margens do rio Tietê. Observa que eles estão falando aí de São Paulo, né? Se localizou nisso. Entre as crianças com os pés diretamente no chão, velhos com a saúde degenerada e mulheres lavando roupas em tanques improvisados, uma certa negra chamou a atenção do repórter. Tratava-se de Carolina Maria de Jesus, a favelada que viria a se tornar a escritora pioneira da literatura dita marginal no Brasil. Bem, trouxe um texto aqui, tentou te localizar, mostrou que localizou uma moça negra num ambiente dita aí de favela, né? Um nome feio, a gente prefere colocar como comunidade hoje em dia. E ele viu isso, mas essa moça, essa mulher, ela veio se tornar a primeira escritora marginal no Brasil. Marca alternativa que não apresenta qualquer dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme estabelecido no artigo 3 da Constituição Federal. Então, trouxe um plano de fundo, mas falando sobre essa questão da jornalista, trazendo essas questões sociais, né? Questões sociais é aquela ideia que a gente falou, objetivos fundamentais são visões de futuro. Qual dessas alternativas não trata sobre essas visões de futuro, essa ideia futura de um Brasil melhor? Letra A, erradicar a pobreza e marginalização, reduzir a desigualdade social. Letra B, repudiar terrorismo e racismo. Letra C, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Letra D, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Ou letra E, garantir o desenvolvimento nacional. E aí, qual aquela visão de futuro que a gente falou? Bem, 4 são e uma não é. Qual é a que não bate com a visão de futuro? Muito bem, se você respondeu aí a letra B. Por quê? A letra B é do artigo 4º e não do artigo 3º. Artigo 4º que fala das questões de âmbito internacional. Então, repudiar o terrorismo, racismo, isso é de âmbito internacional. A letra A, a letra C, a letra D e a letra E fala dos objetivos fundamentais, que são aquelas visões de futuro. Então, ficamos aí com a letra B, que é a incorreta, a que não representa os objetivos fundamentais. Mais uma aqui. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais por alguns princípios expressos na Constituição Federal de 1978, que é essa que a gente está lendo agora. Dentre eles, a defesa da paz e a solução pacífica de conflitos. Leia abaixo o parágrafo único do artigo 4º. Então, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e tananã, dos povos, tananã, visando a tananã, de uma comunidade tananã, de nações. Observa que aquele bizu que eu falei, né, do poço ecocultural, poço, política, eco, poço, né, política social, eco, econômico, e o cultural, olha, é o que está faltando aí, cultural. Só com essa informação você já mataria essa questão. Marcaria ali tranquilamente a letra A, muito bem, cultural.
da América Latina, visando a formação de uma comunidade de latino-americana de nações. Olha só como aquela informação foi tão importante para você matar esse tipo de questão, beleza? Então, aqueles mínimos detalhes são que fazem um diferencial, às vezes, na sua prova e fazem você acertar ou errar a questão, dependendo da sua análise, dependendo da sua como você presta atenção nos detalhes. Beleza, gente? Voltamos já para mais um bloco, mais uma parte da nossa aula de Constituição. Espero vocês aí daqui a pouco para que a gente venha dar continuidade ao nosso estudo. Voltamos já.